Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje é dia 30 de março de 2016 e eu gostaria de trazer uma mensagem aqui, em nome de Jesus, falando a respeito de algo maravilhoso que Deus deseja fazer na vida de cada pessoa, que é passar a pessoa de um estado de morte para a vida. E eu quero ler para você o texto que está no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. Até aqui. Então, o texto começa dizendo o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui, Paulo está falando para a igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. E ele está falando no passado, porque Deus já tinha realizado uma obra maravilhosa na vida daquelas pessoas. Deus já tinha passado eles da morte para a vida. Ele disse isso aqui claramente: Ele vos deu vida, falando no passado, porque eles já tinham recebido vida. E diz que Ele deu vida quando eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Então, queridos, eu queria que você compreendesse a palavra de Deus. O que Paulo está ensinando aqui é que aquele que não está em Cristo, ele vive uma vida morta. Ele está morto. Morto nos delitos e pecados, ou seja, ele está escravizado pelos pecados. E ele está vivendo num estado de morte. E aqui não está falando de morte física, está falando de morte espiritual. Porque quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo. E a morte física também é uma consequência do pecado. Mas a pior faceta que veio por causa do pecado foi a morte espiritual, que leva para uma morte eterna, que vai ser a separação de Deus, que todos aqueles que permanecerem no estado de morte espiritual, no final de tudo, se não se voltarem para Cristo, morrerão eternamente. Então, se você não entregou sua vida a Cristo ainda, você está nesse estado de morte espiritual. Mas esse estado pode ser mudado. Você pode sair dele. A boa notícia do Evangelho é essa: você pode sair desse estado de morte. Você pode passar para a vida, como Paulo ensinou à igreja de Éfeso. E o que significa essa morte espiritual? Morte espiritual, resumindo, é um estado de solidão, de afastamento de Deus, onde não há comunhão com Deus, onde a pessoa está viva no corpo, mas no espírito ele está morto, ele não tem comunhão com Deus, ele não anda na presença de Deus, não tem contato com Deus, ele está distante de Deus, distante de muitas das bênçãos de Deus, das promessas de Deus. Ele usufrui apenas de bênçãos que são para toda a humanidade, como o alimento, o trabalho, o ar, a chuva, algumas outras bênçãos, mas a bênção da salvação, da comunhão com Deus, da vida, ele não tem. Ele está morto espiritualmente. E o texto continua explicando
um pouco melhor o que é esse estado de morte. Diz que a igreja de Éfeso estava morta, os irmãos estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ou seja, morte é um estado de escravidão ao pecado, onde você é controlado pelo pecado. O pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. É tudo aquilo que te leva para longe de Deus. É tudo aquilo que as pessoas fazem que não agrada a Deus. Pecar significa literalmente errar o alvo. Estar morto nos delitos e pecados é estar vivendo uma vida de pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus, fazendo coisas que não alegram a Deus, coisas que te levam a continuar morto. É viver uma escravidão, fazendo coisas erradas que podem até agradar a carne, o corpo, mas não alegram a Deus e te levam para longe de Deus cada vez mais e atrai juízo de Deus essas coisas. Então ele continua dizendo, nos quais andastes outrora. Ou seja, ele está dizendo, igreja de Éfeso, vocês andavam em outro momento nos pecados, praticando essas coisas. Segundo o curso deste mundo, aqui ele está falando do sistema que domina o mundo. Estes irmãos andavam segundo o sistema do mundo, segundo os valores mundanos, que é esse sistema contrário a Deus, dominado por Satanás, com valores anticristãos, com valores que não agradam a Deus, com princípios imorais, praticando coisas abomináveis. Esse é o sistema deste mundo e estes irmãos andavam segundo esse sistema, de acordo com os valores da sociedade, que não conhece a Deus. E diz mais que eles andavam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então existe um espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Todos aqueles que estão mortos, que estão afastados de Deus, que não entregaram a sua vida a Cristo, que não o reconheceram como seu Senhor, que não se arrependeram dos seus pecados e não colocaram sua fé nele para serem salvos. Então existe um espírito que atua nos filhos da desobediência, nas pessoas que andam no pecado. É o príncipe da potestade do ar, é Satanás, é o diabo. Esses irmãos andavam segundo a vontade deste príncipe, do Deus deste século. Eles andavam fazendo a vontade do diabo sem perceber, porque estavam afastados de Deus. Então o diabo, tentando eles, os levava a praticarem várias coisas que não agradavam a Deus. E eles, mesmo sem saber, estavam agradando o diabo quando viviam uma vida de pecado. Estavam sendo direcionados pelo diabo, dominados pelo diabo, muitas vezes possuídos por ele, sem saber. Era uma vida de escravidão. E diz mais, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todo aquele que está em Cristo hoje, andou em outro momento, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, aquele que está sem Cristo anda fazendo a vontade da carne, ou seja, vivendo no pecado, seguindo a sua natureza caída, simplesmente buscando prazeres que satisfazem o seu eu, prazeres mundanos, carnais, prostituição, mentira, adultério, fofocas, roubo, assassinato, engano, desonestidade, idolatria. São os prazeres carnais que alegram o homem sem Deus. E a igreja andava assim. Estes irmãos andavam assim. E diz mais, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que significa ser por natureza filho da ira? Significa que o estado natural das pessoas na humanidade é ser filho da ira. Filho da ira significa que a pessoa está debaixo de condenação.
está debaixo da ira de Deus. O juízo de Deus está sobre aquela pessoa. Há condenação sobre ela. Então, assim andam aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. São por natureza filhos da ira. Há uma condenação sobre eles. A ira de Deus está sobre eles por causa do pecado que eles não querem abandonar. Então isso é estar morto espiritualmente. Só que Deus, Ele veio para dar vida. Deus, quando mandou Jesus com o propósito de dar vida. Lá em João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse foi o propósito de Jesus ter vindo ao mundo, te dar vida, querido. Te tirar da morte para a vida. Você precisa entender isso. As pessoas estão buscando tanto ser felizes, encontrar um sentido para a vida, buscarem se realizar, buscarem viver uma vida plena, de verdade. E eu te digo que você nunca vai encontrar isso se você não se voltar para Deus, se você não entregar a sua vida para Jesus. Porque Ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele é a vida. E Ele é aquele que te dá a vida. Ele diz mais: as palavras que vos tenho dito, ou seja, aquilo que tenho ensinado para vocês, são espírito e vida. Ou seja, os seus ensinamentos produzem vida. Ele tem vida para te dar, vida de verdade. Eu lembro quando eu não conhecia a Cristo, que uma das coisas que eu mais queria era ser feliz, era encontrar um sentido na minha vida. E eu não sabia como encontrar isso. Eu não encontrava isso nos prazeres do mundo, eu não encontrava isso nas festas, eu não encontrava isso nas prostituições, nas bebedeiras. Procurei muito e não encontrei. Um dia eu lembro que um professor meu, na antiga escola técnica, chamado Eliseu, pregando o evangelho para nós ali na sala, ele falou: ninguém pode ser feliz nesse mundo se não tiver Deus. Aquelas palavras vieram como uma flecha direcionadas ao meu coração. E Deus me fez entender que só nele eu ia encontrar a verdadeira vida, a verdadeira felicidade. A partir daquele dia, Deus me despertou para buscá-lo, para encontrar nele a vida que eu tanto almejava encontrar. E eu encontrei em Cristo essa vida. E o que significa essa vida? É o que diz mais aqui na palavra também, ó, porque por ele, no versículo 18 do capítulo 2 de Éfeso, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E no versículo 4 diz que, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, nos deu vida juntamente com Cristo. Por quê? Assim como Cristo vive, e vive uma vida plena, sem pecado, Ele nos chamou para experimentar essa vida restaurada, na presença de Deus. Então, o que é ter vida? Ter vida, querido, é andar com Deus. Ter vida é ter comunhão com Deus. Ter vida é conhecer a Deus. Ter vida é fazer parte da família de Deus. Ter vida é experimentar todas as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. É receber vida eterna. É receber salvação. É ser restaurado. É ser levado de volta para Deus, para a presença de Deus, para poder conhecê-lo, para andar com Ele, para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo, para viver uma vida santa, irrepreensível, não mais escravizado pelo pecado, não mais andando segundo a vontade do diabo, não mais andando segundo o sistema deste mundo, mas andando uma vida de santidade, de pureza, de retidão. E eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, porque isso não é possível alcançar aqui. Mas você não vai mais ser escravo do pecado.
O teu prazer vai ser agradar a Deus. O teu prazer vai ser andar na presença de Deus. Vai ser buscá-lo em oração. Ler a sua palavra, andar de acordo com seus ensinamentos, servi-lo, adorá-lo, testemunhar dele neste mundo, falar das suas maravilhas. Ter vida é viver uma vida feliz aqui, conhecendo a Deus, vivendo uma vida de paz, de alegria, de comunhão, restaurado, sendo cheio do Espírito. E por fim, porque a promessa vai além. Além de receber vida aqui, você vai receber vida eterna. Ou seja, você vai estar para sempre com Deus, na presença de Deus. Um dia Jesus vai voltar para buscar aqueles que são dele. E eles experimentarão uma vida eterna na presença de Deus, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, não haverá mais miséria, não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, só alegria, paz, adoração na presença de Deus, para sempre e sempre, pelos séculos dos séculos, gozando de alegria eterna, de amizade com Deus, de comunhão com Deus no céu, para sempre, vendo Deus face a face, adorando, louvando, engrandecendo o seu nome, vivendo numa comunhão perfeita com Ele, sem maldade, sem pecado. Isso é o que Deus promete, essa é a vida de Deus, que Deus quer te dar, que já começa aqui, mas se cumpre plenamente na eternidade. Agora, aquele que não receber essa vida de Deus, que continuar morto nos seus pecados, vivendo de acordo com os prazeres da carne, de acordo com os valores deste mundo, esse nunca vai encontrar a alegria verdadeira, nunca vai ter paz no coração, nunca vai viver uma vida plena, nunca vai ser feliz de verdade. Pode até ter dinheiro, pode até ter alegria mundana, pode até não sofrer muitas coisas aqui, mas não vai ter um encontro com Deus de verdade, não vai usufruir da presença de Deus, não vai ter comunhão com Deus. E por fim, o pior de tudo, é que tudo aquilo que ele tem aqui, que é de bom ainda, a família, algumas alegrias, saúde, alguma tranquilidade, usufruir da criação de Deus, de algumas bênçãos de Deus, tudo isso, aquele que não crê em Cristo, um dia vai perder. E vai, infelizmente, por ter rejeitado o Salvador, vai ser banido da presença de Deus para sempre. Vai ser lançado no inferno, que é um lugar de sofrimento, de dor. E vai sofrer a pior morte de todas, que é a morte eterna, que é estar para toda a eternidade separado de Deus, banido da presença de Deus, não mais sentirá a presença de Deus de maneira nenhuma, não ouvirá a voz de Deus, não conhecerá a Deus, não terá bênção nenhuma de Deus, será só sofrimento, tormento, dor, tristeza, angústia, na carne e no espírito, atormentado no inferno pelos séculos dos séculos, na presença de Satanás, na presença de todos aqueles que andaram distante de Deus. Mas essa não é a vontade de Deus para você. Deus não fez o inferno para a humanidade. A Bíblia diz que Ele fez para o diabo e seus anjos. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho e receba vida, como essa igreja de Éfeso recebeu. Porque ele diz aqui, mas Deus sendo rico em misericórdia, ou seja, Deus é rico em misericórdia, querido. Deus é rico em bondade, Ele quer te salvar, Ele quer te dar vida. Por causa do grande amor com que nos amou, por ter nos amado tanto. É que diz que Ele, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Por causa do seu amor é que Deus nos dá vida. Se você quiser, Ele te dá vida hoje. Se você quiser, Ele te restaura, Ele te perdoa, Ele te transforma, Ele te leva da morte para a vida, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Ele te faz nascer de novo, Ele te restaura. Você pode ser salvo pela graça. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai receber vida juntamente com Cristo. Ou seja, assim como Cristo vive, você vai viver com Ele. E mais, juntamente com Ele nos ressuscitou. Ou seja, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos, passamos da morte para a vida. E um dia, como Cristo, que recebeu um corpo glorificado, nós receberemos um corpo glorificado sem pecado. Ressuscitaremos. Receberemos um novo corpo de glória. Isso já é uma realidade, porque pela fé nós já alcançamos isso, embora isso esteja no futuro. E do mesmo jeito nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, isso não aconteceu ainda, mas pela fé isso já é uma realidade. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais pela fé, porque há uma promessa de estarmos no céu com Cristo. Ele disse que um dia voltaria para nos buscar, para que a gente fosse para onde Ele está e fosse morar com Ele no céu. Então, querido, receba a promessa de Deus, receba a vida de Deus. Deus tem vida para te dar. Deus tem restauração para te dar. Você que está na morte, que não conhece a Deus, que não teve um encontro com Deus, receba a vida da parte de Deus. Como é que eu faço isso? Talvez você esteja se perguntando. Basta você se arrepender dos seus pecados. Basta você dizer: Deus, eu me arrependo dessa vida que eu tenho vivido. De tudo que eu tenho feito de errado que não tem te agradado, eu me arrependo. Eu quero viver uma vida diferente. E aí coloque a sua fé em Cristo. Reconheça Ele como o seu Salvador e o seu Senhor. Reconheça que tudo que Ele fez na cruz foi para te salvar e se entregue a Ele. Clame por Ele, diga: Senhor, vem morar no meu coração, recebe a minha vida, me salva, me restaura, me dá vida, perdoa meus pecados. E sabe o que vai acontecer? Deus, Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar, você vai nascer de novo, o Espírito de Deus vai vir morar dentro de você, você vai receber vida de Deus, você vai ser restaurado, você vai passar da morte para a vida, das trevas para a luz, você vai ser libertado, vai ser livre em Cristo, da escravidão do pecado, para viver uma vida diferente. Você vai passar a ser filho de Deus, você vai passar a ser da família de Deus, você vai passar a ter comunhão com Deus e todas as bênçãos e promessas de Deus, de restauração, de vida, de alegria, de paz, de comunhão, de vida eterna, de perdão de pecados, tudo isso vai te alcançar. Que maravilha! Ah, como o meu desejo é que você entenda essa palavra, que você entenda e se entregue a Cristo e se converta, e você vai ser feito nova criatura, você vai ser feito nova criação de Deus, tudo se fará novo na sua vida, e você não tem nem ideia do que te aguarda, porque a palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado essas coisas para você. Simplesmente se volte para Cristo, que Ele vai te salvar e vai te dar tudo isso para a glória do seu nome. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te dê vida, que Deus te restaure e que você possa fazer parte da família de Deus. Você pode fazer isso agora se você quiser. E hoje mesmo você vai ser salvo, você vai passar da morte para a vida. Então que Deus nos abençoe, que Deus te dê tudo isso que eu falei aqui, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado